Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje não poderia ser diferente, né? É a super queda da bolsa, tá? Que teve alguns motivos elencados pelo pessoal da Infomoney, créditos aí para Lara Risério e também por Vitor Azevedo. Peguei esse título deles lá do site portal infomoney.com.br e eu vou falar sobre principalmente queda da bolsa, alta dos juros e abertura dos juros e alta do dólar, tá pessoal? E vou trazer aqui também a minha experiência no dia de hoje. Eu ainda não pude rever as falas do Lula. Eu estava ao vivo no canal do Traders Club, eu que tenho participação diária no Expresso da Manhã, no Morning Call lá do TC. No YouTube eu participo a primeira vez às 9, depois eu participo de novo às 11. Tá? Eu comento sobre ações, sobre o cenário macro. E na minha segunda participação, eu simplesmente peguei ao vivo, né, o começo ou o meio ali das falas do Lula e o mercado começou a se movimentar a partir das mesmas. Então ficou complicado para mim. Eu vi os highlights, consegui assimilar sim. Eu acho que as principais falas de interpretação do mercado. Então o Lula ele foi, no meu ponto de vista, rancoroso em diversas falas. E aqui eu digo de um cara que não esperava, né, essas falas com o pâncreas ou com o fígado de um cidadão eleito. Parecia até que ele estava ainda concorrendo para a eleição, estava ainda em período eleitoral. Então isso frustrou bastante, eu acho que o mercado também nessa parte de ter um pouquinho mais de jogo de cintura, principalmente com quem o elegeu, que é o centro. Tá? E numa segunda fala, mais para o final, comentou bastante sobre esses investimentos, tá? Sobre meta de crescimento, que é algo que a Dilma falava bastante, né? Meta de crescimento em detrimento a, por exemplo, inflação, meta de inflação, e isso gera muita tensão para fiscalistas, e o mercado é fiscalista. E uma das únicas maneiras, talvez a única maneira que a Faria Lima e o Wall Street, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem de dizer, olha, gostei do que você falou, não gostei do que você falou, tanto aqui como no Reino Unido, com a Liz Truss, por exemplo, é no preço. Tá? E hoje os juros abriu muito, o dólar subiu muito, tá? E é um sinal, é o único sinal que o mercado pode dar para essa fala. E aí culminou também com o Guido Mantega aparecendo aí na equipe de transição, que é um super medo do mercado. É aquela parte de matriz, nova matriz econômica, algo que em nenhum lugar do mundo deu certo e que tentou ser implantado, por exemplo, no governo no Dilma 2.0. Então, acho que foi um combo, pessoal, ruim. Eu vou tentar aqui ter estômago suficiente para assistir de novo a palestra não, né? A participação do Lula lá no Banco do Brasil, né? No evento do Lula, para esmiuçar direitinho o que ele falou, mas ao vivo eu pude captar os principais, então o fiscal é o que mais pegou, e aí a Faria Lima com certeza já precificou o pior, tá? Que seria ali a perda da credibilidade de um Lula mais ao centro, o mercado que estava se acostumando já com o Geraldo Alckmin como protagonista da transição, Pércio Arida, Lara Rezende, tá? Muito tranquilo estava sendo a transição para aquilo que o mercado estava de olho, e aí a bolsa estava até que estável, e de repente a gente começou a ter esse evento e sacramentou como um dia de queda. Então o papo de hoje, pessoal, é comentar para vocês, e até recebi uma cornetada justa, construtiva de um inscrito aqui do canal, no vídeo da Taesa, cornetando que supostamente eu teria ficado militando para um ou para outro cidadão que foi para Brasília. Muito pelo contrário, mas enfim, eu respeitei o que ele falou e disse que o canal aqui é sempre imparcial. Eu não sou parcial, eu tenho um lado, mas aqui todos os conteúdos do Clube dos Dividendos vão ser sempre imparciais, e durante toda a corrida da eleição, assim como o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma opinião pragmática. Tá? O que eu vou utilizar o passado, e a base das minhas análises sempre são que o passado rima, ele não se repete, mas ele rima. Então essas análises serão feitas com o índice Bovespa, com o dólar e também com os juros, com eventos importantes e até que vão se repetir, infelizmente ou felizmente, agora em dezembro, que é o famoso ou a famosa PEC. Tá? Então vamos lá, começar com o primeiro gráfico, certo? E também vou trazer um contexto para vocês. Eu já falei, acho que no vídeo do Bradesco, e vou repetir nesse vídeo aqui, pessoal. Eu, Bruno Mazzoni, tenho um cenário base para 2023 na parte política, tá? E o Lula vai ser mais pragmático, assim como ele foi no primeiro governo e no segundo governo, chamando muitas pessoas da oposição para ministros, para ministérios, por exemplo, e sendo ali amigável com a Faria Lima. Agora, eu posso estar errado. Hoje foi um discurso
que me põe no vinagre. Tá? A parte final do evento do Lula foi bem desenvolvimentista. Tá? Bem desenvolvimentista mesmo, tá? Colocando ali tudo no guarda-chuva de investimento, nada no guarda-chuva de custo, tá? E tampouco falando qual vai ser a próxima âncora fiscal. Então isso tudo gerou o maior preço hoje, minha opinião. Ele ser rancoroso, ter falado com o Pâncreas ali durante a metade do discurso sobre a sua história recente, isso me frustrou, mas eu acho que mais na parte de um cara pacificador. Eu espero o Lula paz e amor. Vamos ver se eu vou errar tanto no pragmatismo quanto no Lula paz e amor. E eu vou sempre trazer para vocês aqui, opa, errei, ele fez uma primeira medida ali da nova matriz econômica, por exemplo, poxa, vou ser o primeiro a falar, pessoal, errei. E aí eu vou dizer os cenários bases, todos inversos ou atualizados, melhor dizendo, porque não é isso que eu estou esperando. Bom, isso, pessoal, pouco importa, ou melhor, menos importa para o médio e longo prazo, porque o que mais interessa para a gente é preço na bolsa, né? Preço do petróleo, preço do minério de ferro. Tá? A gente sobreviveu a 2 PECs recentes, estamos indo para uma terceira. E é sobre isso que eu vou comentar. Mas antes, gráfico do Ibovespa, vocês estão vendo na tela. O que eu quero explicar, para quem é mais velho no canal, já está careca, né, de ver esse gráfico aqui. Então, crise 2008, sistêmica, crise 2020, sistêmica, certo? Recuperação, a gente pode chamar também de sistêmica, mas impressão de dinheiro, tá? Corte de juros, aquela coisa toda, tá? Aqui mesma coisa. E o momento que eu quero trazer para vocês, tá? É o momento mais atual, tá? Que eu vou traçar aqui de azul, tá? Que é esse momento aqui, 2010, esse momento aqui, 2021, tá? Muito parecido. Então a história, pessoal, não necessariamente se repete, tá? Na crise de 2008 a gente não chegou a romper a máxima, logo nos anos seguintes. Na crise de 2020 já rompemos a máxima, tá? Mas os movimentos são muito similares, vamos assim dizer. E aí nós começamos a queda, que eu vou pôr de laranja, tá? Uma queda, uma alta. Uma queda, uma alta. Outra queda, tá? Uma alta. Uma queda e uma alta. Tá? Então nós tivemos esses movimentos muito parecidos, né? Uma década atrás e recentemente. Óbvio que o dia de hoje ajuda eu a acreditar e fica mais fácil que nós estamos em um momento muito parecido com esse, amarelo. Tá? Nós estamos vindo aqui, né, ou se projetando para uma onda em amarelo. Tá? Mas entendam que lá em 2011, 2012, tá, o cenário era de parada de impressão de dinheiro, diminuição da impressão de dinheiro, diminuição de crescimento, quebra da Grécia, muita dificuldade no bloco europeu e diminuição de crescimento da China. E as commodities estavam nesse momento, 2011 a 2012, pessoal, eu vou trazer o gráfico do petróleo para vocês, muito parecido com os preços atuais, ou seja, as commodities ainda estavam aquecidas, elas foram caindo devagar. Tá? O petróleo, em 2014 somente, teve uma derrocada forte, porque quem lembra, na época, veio o xisto americano. Aí o petróleo deu uma derrocada forte, mas isso foi mais para 2013 e 14. Tá? Isso foi mais para 2013 e 14. Em 2016 nós tivemos aqui, né, o fim da queda, também sacramentada pelo impeachment da Dilma, mas 2016 também marcou o fundo das commodities. Eu posso tentar trazer para vocês se der tempo aqui nesse vídeo. Mas o mais importante é que a história ela não se repete, mas ela rima, pessoal. Então o momento, por isso que eu vinha falando com vocês, o momento do Ibovespa pós 2020 era de caranguejo, a partir de julho de 2021, né? Ou seja, política monetária apertando, tá? Natural, depois de se colocar muito dinheiro no mercado, na economia. Nós éramos caranguejos e nós estamos hoje num 2011 ou 2012, tá? Que é as setinhas pretas aqui. Tá? Hoje, o dia de hoje me ajudou, né, a corroborar com esse cenário. E eu vou trazer para vocês no próximo gráfico que nós ainda temos, né, eu ainda tenho, melhor dizendo, um cenário base que a gente rompe máxima, tá? Máxima feita do mês passado. A gente rompe essa máxima aqui, por pouco, mas rompe. Ainda tenho esse cenário. Certo, pessoal? Tenho, mas conforme, vamos dizer assim, o Lula vai dilmando, vai ficando cada vez mais difícil desse cenário ser concreto, se concretizar. Beleza? Mas antes, dizer para vocês que sim, né, os jornais movimentam,
É aquele papo da cantareira para quem mora em São Paulo, né? Quando tá seca, putz, é um desastre total, mas quando é um dilúvio, como foi esse mês de outubro aqui, ninguém fala. Ou seja, o ser humano, psicologicamente, ele repete padrões, então é por isso que a esquerda do gráfico é muito importante, porque eu acredito que vai se repetir os padrões, tá? E até as políticas adotadas podem se repetir. Se o Lula Dilma, por exemplo, a gente vai para muito próximo, tá, das políticas adotadas naquela época, tá certo? Muito próximo. Então, não é esse o meu cenário base, certo? Mas se eu errar, eu vou ser o primeiro. Então, teve um inscrito que me cornetou, sem dúvida nenhuma. Se eu errar o meu cenário, tá? E o Lula, com as atitudes, fizer uma Dilmada, eu vou aqui e trazer para vocês que não era meu cenário base e ele acabou sendo errado, tá certo, pessoal? Mas agora, então, nós estamos vindo aqui, provavelmente, tá tudo indicando aqui nesse momento, que a gente pode completar aqui esse tipo de padrão. Coisa que a gente fez no passado, nada de novo no front. Tá? O Ibovespa tende a passar por um período, tá, de lateralização barra queda, mesmo com as commodities aquecidas lá em 2010, 2011, a gente passou a cair, pessoal, porque o mercado já olha o futuro. A diminuição da impressão de dinheiro na época é a mesma de hoje, e hoje ainda tem inflação bem mais alta do que na época. Tá? Então é difícil imaginar que a gente não vai repetir os preços. Agora, se os preços vão vir de erros políticos, de economia, né, ou aventuras, aí a gente pode, acho que Brasília e Washington, por exemplo, eles não invertem o ciclo de mercado. Então eu sempre acreditei que a gente ia fazer o caranguejo, independente de Bolsonaro ou Lula eleito. Tá? Mas o político ele pode exacerbar. Ele poderia trazer um pouquinho mais de alta, tá? Como um pouquinho mais de baixa. Nesse momento está com cara de pouquinho mais de baixa. Tá? Assim como foi 2015, 2016. Bom, feito isso, pessoal, a gente passa aqui para o gráfico do índice Bovespa, na parte mais de curto prazo. Tá? Então, o meu cenário base era que pós segundo turno nós pararíamos aqui em 113,220, tá? 111,250. Hoje chegou a romper o 111,250. A semana inteira após segundo turno eu estava ali com o peito estufado dizendo acertei. Tá? Parou no 113,220 e começou a subir. E aí eu tinha esses alvos aqui, que eu vinha falando com vocês. Tá? 122,900, 123, 124, 126, até o 128. Mas principalmente aqui o 123, 124, tá? Como esse último suspiro. Para que depois sim a gente voltasse a cair, pessoal. Por quê? Juros altos, inflação ainda alta, cedeu, mas ainda está alta. Tá? Commodities não tendem a ter melhor preço em 2023 do que tiveram em 2022 e principalmente em 2021. Então os resultados das exportadoras vão começar a piorar. Natural o Ibovespa permanecer lateral barra queda. Tá? E quanto mais nós temos juros altos, mais o dinheiro vai migrando para o rentismo, menos vai ficando para a renda variável e aí a bolsa enxuga, assim como aconteceu em 2011, 2012. Então eu espero estar trazendo para vocês, pessoal, que sim. Tá? Eu tenho um viés para o candidato eleito, mas o ciclo de mercado, ele tanto faz, tanto fez o candidato eleito. Ele só pode exacerbar um pouquinho para cima, mas depois volta para o ciclo, ou um pouquinho para baixo, depois volta para o ciclo. Então, para baixo, pessoal, como ele está rompendo aqui o meu primeiro cenário, que era segurar o rally natalino por aqui, tá? E beijar o 124, 126, e aí sim, cair novamente para o 112, para o 106, e agora, com esses juros abertos do jeito que está, 102,915, 101, 180 é o próximo destino. Se esses juros não fechar, se de repente não tivermos boas notícias de Brasília ou notícias pró-mercado. Beleza, pessoal? Mas o ciclo de alta da bolsa durante essa queda, durante esse ciclo de mercado atual, fica entre 22%, 24 mil pontos, depois foi aqui para 22 mil pontos, 21, 22% de novo, e recentemente não foi muito além disso. 21%, um pouquinho mais aqui, porque eu projetei a partir daqui, nós tivemos o pós-eleição que foi um pouquinho a mais. Então, assim, dentro das estruturas de mercado, nada de novo no front, tá? Agora, falando para vocês sobre PEC, tá? Que é o que faz preço, o que nós tivemos aqui, pessoal, eventos agora, tá? Então eu vou para o próximo gráfico de fundo preto, tá? Que é o gráfico do Ibovespa também, mesmo gráfico. Então, queda máxima histórica, política monetária apertou, começamos a cair. E aqui em setembro barra outubro, começou a discussão da primeira PEC, PEC 1, PEC dos precatórios. O que o mercado fez? Caiu e depois foi caindo lentamente, até acontecer o quê? Até a PEC passar no Congresso.
Passou no Congresso, deu a primeira pancada e aí, crau, viemos para cima. Show. Tá? Depois, discussão PEC kamikaze, virou PEC eleitoral. Mesma coisa, crau para baixo, certo? Aqui nós tivemos crise Rússia e Ucrânia, então perdão, me perdoem, que não foi a PEC ainda. Aqui foi o começo da PEC kamikaze, mas ela logo esfriou. Tá? O principal aqui da PEC está aqui, ó, entre junho, julho, tá? E agosto, principalmente julho, tá? Final da PEC eleitoral. Então, mesmo movimento. Tá? Deixa eu trazer aqui, mesmo movimento. Certo? Eu desenho aqui, mesmo movimento. E aí, essa PEC aqui teve uma pancada maior para cima. Tá? Um pullback, mesma coisa aqui, pancada para cima, um pullback. Tá? E aí completou. Crau. Dentre os 21%, 22% de alta. Pessoal, nada mudou. Tá? O que nós estamos tendo agora? A PEC 3, a PEC eleitoral. Então, nós estamos na fase do índice Bovespa, na fase vermelha. Tá? Eu sei que militantes aqui vão judiar de mim agora, vão me chamar de comunista, tá? Mas esse movimento aqui, pessoal, é de PEC também, certo? É um movimento pré-PEC. E aí, provavelmente, o Bovespa vai ficar nessa lenga-lenga logo. Tá? Esse lenga-lenga, para mim, eu torço muito que vá até no máximo 101, 180, 102, 915, tá? Para depois a gente ter um movimento de bonança, tá? E é esse o meu cenário base, tá? O meu cenário primeiro, pós-eleição, era que a gente segurava no 112 aqui, 112, perdão, no 112, 760, 112, 280 ali, né, nessa região amarelo aqui, rompeu, pessoal, não segurou. Tá? Não esperava ali uma PEC, veio a PEC, maravilha, tá? Maravilha entre aspas, né? O que eu espero agora? Então, essa fase aqui, tá? Essa fase aqui, para depois uma segunda fase de queda, mas ainda queda, segunda fase de queda, mas ainda queda. Então, essa fase tá chegando, já estamos no caminhar, tá? E aí eu espero que tenha um desenrolar nesse sentido, tá? Para que o rally natalino ainda seja de alta. Quanto que é alta? 22%, 20%, 21%. Bom, tá? E aí, pessoal, caso eu esteja cristalinamente certo, tá? O Ibovespa não passa do 123, do 124, ou seja, o Ibovespa não passa da seta vermelha. Tá? Então, mesmo que a gente rompa aqui, é hora de vender. Tá? Rompa máxima pré-eleição. É hora de vender. Infelizmente. Porque eu acredito que nós estamos naquele ciclo do gráfico anterior, que eu já mostro já. Tá? Beleza? Então esse é meu cenário base. Dá muita úlcera para a Faria Lima? Para nós, holders, nem tanto porque a gente vai comprando barato, né? Mas para a rentabilidade de curto prazo vai ser uma úlcera desgraçada? Sem dúvida. Tá? Como foi em outubro da PEC dos precatórios, como foi aqui em julho da PEC dos benefícios. Tá? Pessoal, a gente está calejado. E aqui é um papo pragmático. Então, por mais que cada um de nós aqui na vida pessoal tenha colocado na urna um número X ou um número Y, ou zerado, 00, tá? Ou nem ido, não sei. Tomara que todos tenham ido. Tá? Quando a gente vem para a Faria Lima, não tem espaço para isso. Tem que ser pragmático. Tá? E eu estou tentando ser super pragmático com vocês aqui, que é o que eu espero. Então, o xizinho da fim da queda agora está para cá, não mais aqui. Tá? Simplesmente porque eu achava que a gente viria para o 124 primeiro. Não veio, pessoal. Não está com cara que vai vir. E a PEC apareceu. Então, o movimento da PEC 101, 180, 102, 915. E se for aprovada, como foram as outras duas, crau. Tá? Seria ali um movimento até essa região da setinha vermelha. E aí, pessoal, é a venda. É a venda de novo. Venda forte. Tá? Assim como foi aqui. Tá? Vem a venda forte pós-fiscal de curto prazo faz tendência, mas o monetário é o que faz tendência de médio e longo prazo. E o monetário está muito apertado, pessoal. A gente vende o juro real mais alto do mundo há tempos. Tá? Então não tem por que acreditar que a bolsa vai ter tendência. Tá? E para baixo, aonde que é a setinha azul, tá? É os 91.330, os 93.465, né? Essa região aqui, setinha azul. Os 96 a gente acertou. 96.970, 96.20, a primeira parada. A segunda está em 91 e 93. Certo? Então está próximo. O caranguejo vai continuar
assim como foi lá naquele primeiro gráfico, pessoal. Então, caranguejo aqui, ó. Tá? Se a gente traçar o fundo de 2011, ó, ele só foi perdido no impeachment, 2016. Tá? Porque durante toda a queda das commodities, meio que segurou, banco segura e tal, fica naquele lenga-lenga. Tá? Então, eu acredito nisso, acredito que a gente vai, se não marcou o fundo, né, estamos próximos de marcar esse fundo, por isso que está aqui 91, 90.500 e tal. Aqui é o Ibovespa Cash, né, porque não dá para se operar. Tá? Aí depois a gente até pode continuar, tá? Mas o fundo vai estar muito próximo das mínimas dos anos seguintes. É esse o ciclo, pessoal, que eu sempre falei para vocês, para quem é novo no canal, que eu espero. Tá? Por quê? Eu sou analista que não acha que as coisas mudam. Tá? Ou melhor, eu acho que tudo muda. Tá? Ainda bem. Mas o comportamento humano não. É medo e euforia. Medo e euforia. Ponto final. Tá? São poucos os que são pragmáticos, por isso que a maioria dos fundos perdem para o CDI, por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro na bolsa. Tá? Então eu acho que é esse o cenário nosso, tá? E não 2016, tá? Que foi a alta, que foi a volta das commodities e tudo mais. Não é esse cenário ainda. Ainda não, pessoal. Beleza? Bom, feito isso, eu pulo para o dólar. Infelizmente, a Faria Lima gosta de precificar risco no dólar e nos juros, não só nos juros. Tá? Porque a dinâmica é juros forte, dólar fraco, mas infelizmente não é assim que acontece. Então hoje o dólar galopou e os juros bem mais. Tá? Eu que vinha falando que os juros eram um mercado maduro, não, hoje não. Hoje colocou cada palavra do Lula em risco. Tá? E aí eu vou dizer que se a gente não segurar os 5,39, tá? Vamos para os 5,51, 5,55, perdão, 5,49, 5,55. Tá, mas o meu cenário ainda, tá vendo a bolinha amarela aqui, para quem recebe os relatórios aí, assinante do canal, é que a gente segura aqui, tá? Esse é o movimento do dólar. E o dólar, pessoal, é igual ao índice. O dólar é igual ao índice. Ou seja, quando a gente começou a discutir no final de 2011, tá? Então estamos lá em agosto, setembro, outubro de 2021, perdão. Agosto, setembro, outubro de 2021, veio a PEC dos precatórios, CRAU. Risco fiscal. Pode ser Bolsonaro ou Lula. Olha o que o dólar fez. Crau, lá para cima. Acabou a PEC. Tchau, dólar. Tá? E o Roberto Campos subindo juros nesse período. Show. Tá? Aí o que aconteceu aqui entre maio, né, e junho? PEC dos benefícios. O que aconteceu com o dólar? Tchau, para cima. Mesmo com o CDI lá em cima, mesmo com a Selic lá em cima. Tá? Depois da PEC dos benefícios, que foi ali julho, agosto, o que aconteceu? Tchau, dólar, para baixo. Tá? Aí veio a eleição. A eleição ficou aquela treta danada, tudo bem. Tá? E agora a gente está com cara de mais uma PEC. Então, infelizmente, pessoal, nós estamos nessa fase aqui. Certo? É isso. Pragmatismo, fale o que quiser, mas não homenageiem Dona Léo, minha mãe. Só tentem aqui extrair, pessoal, que o mercado, ele, se não repete padrões, ele tenta rimar. Pelo menos segundo a minha análise. Não é nada que eu falei aqui, é verdade. Tudo que eu estou falando é a opinião. Tá? Acho que de verdade o mercado não tem, né? Senão ficaríamos todos ricos, né? É tudo subjetivo aqui. Então, tentando traçar para vocês que infelizmente essa pressão é compradora, vai ter que ter uma melhor comunicação do Lula, tá? Para segurar esse dólar. Tá? E tem que vir já, certo? Tem que vir já essa semana. Acho que a assessoria dele está de cabelos em pé nesse momento, sem dúvida nenhuma. O dólar, pessoal, no longo prazo, né, 2015, ele cai porque a Dilma sobe juros para conter justamente o erro fiscal dela, de gastar muito, de investir muito, né, segundo na esquerda é investir, na direita é gastar. Então contem como quiser, cada um na sua posição aqui, que está me ouvindo e assistindo. Mas quando a inflação chegou, tá, teve que subir juros. Subiu juros, o dólar caiu. Tá? Subiu os juros, o dólar caiu. É isso. Aqui nós tivemos Selic a 2% e Covid. Tá? Selic a 2%. Tá? Aí de repente, PEC dos precatórios. Tá? Já começou a ser aqui. Tá? Se não me engano aqui. Depois, PEC dos benefícios. Tá? Opa, PEC dos benefícios é antes. Aqui, PEC dos benefícios. Tá? Aqui nós tínhamos os spikes do dólar ainda pela Selic muito pequena, muito 2%, não existe. Tá? Depois aí sim, PEC dos precatórios. Então teve 3 eventos pós-Covid que fizeram o dólar subir. Tá? Selic baixa e
PEC dos precatórios, depois PEC dos benefícios. Agora a gente está para mais uma PEC, que é a PEC eleitoral. Mas percebam que o dólar está no médio prazo, 2 anos para cá, né, da Covid para cá, ele está lateral. Muito parecido com o Ibovespa de 2011 a 2013, ali, aproximadamente. Está lateral, certo? Então eu não vejo o dólar indo para cima, né, com facilidade desses 5,40. Torço para que não aconteça, pessoal. Hoje é muito difícil falar que não vai, porque olha o fechamento, olha como está na semana, né? Temos o pregão de amanhã, sexta-feira, para ver se os vendedores resistem ou se o BC atua. Tá? Juros, pessoal. Bom, pois bem, mesma coisa para finalizar o vídeo. Juros. PEC aqui, primeira legenda do gráfico. Topo do Ibovespa, julho de 2021. Onde estavam os juros naquele topo? 10,50. 10,52, precificada pela Faria Lima, juros longos. Tá? Aí veio o que aconteceu, depois de julho de 2021, final do ano, PEC dos precatórios. Bum! Abriu os juros. Certo? Que veio depois da PEC dos precatórios, né? Veio uma enxugada de juros, pós-PEC. Tá? E depois os juros abriu de novo, pessoal, infelizmente aqui, por um ruído da PEC kamikaze na época, mas ela morreu. Tá? Só que aí veio o Putin. Pum! Putin veio lá e invadiu a Ucrânia. Abriu os juros, mas não o suficiente para romper máximo. Mas foi tenso. Depois os juros fechou. Beleza. Pós-fato da Rússia invadir. Bacana, sanções econômicas, tal, segura, etc. E aí, no final, no meio do ano, o que aconteceu? PEC dos benefícios. Pau! Juros foi lá para padrões Dilma. Tá? E agora com a PEC eleitoral, mas principalmente, pessoal, com falas do Lula, com Guido Mantega integrando a equipe de transição, ou seja, hoje foi um dia esquerdizante na bolsa, né? Tão difícil para Faria Lima, tá? Juros abriu pra caramba, mas fazendo um movimento de novo. O que eu tinha era 12,76. Esse 12,76, pessoal, então quanto mais tempo a bolsa passar aqui, mais o Ibovespa deveria valer 102 mil pontos. 101 a 102.900 lá. Tá? Porque ele valeu isso na PEC dos precatórios, tá? Depois na crise Rússia e Ucrânia, aguda, tá? E na PEC dos benefícios foi para 96. Por isso que está aqui, ó, 96. Caso abra aos 13,25, 96 a 92. E 101, 102 aqui, né, 104, nesse momento. Então a gente tem que torcer para que Brasília ajude, tá? E as notícias sejam boas o suficientes para trazer esses juros rapidamente para baixo, porque aí o preço do Ibovespa não consegue cair tão rápido. E aí se os juros voltar rapidinho, aí o Ibovespa não necessariamente precisa completar, tá, o ciclo de queda até o 101. Tá? Porque a PEC dos precatórios, que o juros foi para 12,76, é onde o juros está hoje, tá? O Ibovespa naquela época estava valendo 102 mil pontos, 101, 180. Aqui, ó. Tá? Então hoje o juros está aqui, ó, pedindo para o Ibovespa voltar. Tá? O Ibovespa está em 111 ainda, o juros está falando assim, ó, vem para cá. E o juros é um imã. O juros sempre vai na frente. Tá? Por isso que o pós-primeiro turno eu falei que as varejistas estavam erradas. Porque o preço foi na frente dos juros. Tá? Então o juros está aqui, ó, pedindo para voltar. E é isso, pessoal. Acho que eu vou parar por aqui. O vídeo está ficando longo, 28 minutos. Não vai dar tempo de falar do internacional. Tá? Eu faço para um outro vídeo aí. Mas não tenham dúvidas que eu sempre vou postar para vocês esses conteúdos pertinentes de maneira pragmática. Aqui no canal sempre vai ser assim, pessoal. E eu aceito cornetadas, sempre. Então deixe nos comentários, eu respondo. Se for bom a crítica, apesar de dura comigo, você vai pro topo dos comentários, eu fixo você lá em cima. Beleza? Se valer a discussão. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.